Cálice transbordante. Declaro o Senhor em todos os tempos do ser, o meu pastor. De nada tenho falta, não sinto outras necessidades, não fico inquieto nem ansioso por nada. Confio e não me apresso, porque Deus suprirá todas as minhas necessidades em glória por Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque o Senhor é o meu escudo e o meu galardão. O Senhor é a minha recompensa. E correndo eu na mais ardente porfia por entrar para o reino, e mesmo que ele me coloque no mais cruel deserto, em meio aos mais cruciantes pedregais, onde gafanhotos daninhos danem todo o meu verde, e o sol seque toda a minha erva, me será esta verdade como uma cama afofada de repouso em lugar próprio de alimento. E levando-me às marcas sangrentas dos seus passos para dentro, ou sobre um mar revolto, não temerei suas profundezas, nem suas ondas encapeladas. E entre vagas e maletas, o vento bravio me será brasa suave sobre a minha cabeça. Nele, vindo o inimigo como uma corrente de águas, o Senhor Criador e Separador das águas, o Espírito do Senhor, em arvorada bandeira de vitória, me fará mais que vencedor. Mesmo que as aflições do mundo desta vida me secarem a garganta, ou um gafanhoto me for um peso, na minha angústia clamarei ao Senhor e Ele me ouvirá. Como uma criança desmamada para com sua mãe, será a minha alma para com Deus. Ele me dará a paz que excede todo entendimento. Transformará o bocado amargo em doces porções e me presenteará de volta o meu pão lançado sobre as correntes das águas. E mesmo partido com 2 ou com 100, testificará da fonte de águas vivas comigo e em mim. Assim, semelhante às servas que bramam pelas correntes das águas, suprirá a minha alma que suspira e espera somente em Deus. E quando for necessário dar com os filhos nas pedras, sacudir o pó dos pés contra uma pessoa ou casa, matar para fazer um serviço a Deus. Os 5 divididos de uma casa testificarão de um amor maior do que o homem pôde conceber, e a ausência de entendimento falará de pensamentos divinos, benignos, justos e bons, que jamais serão conformes os nossos pensamentos. E a vida que me fizer sofrer será apenas a bem-aventurada oportunidade de adquirir marcas reais e autênticas dos passos sangrentos do meu Mestre. Será ainda amor para comigo a verdade de que o homem é mentiroso, frágil, insignificante e mesmo passageiro, como um conto ligeiro de uma erva verde sobre o telhado. Declarará e anunciará a verdade de uma palavra, verbo, logos e nome, que aniquilará todo o nome, mas escreverá o meu e anunciará num terceiro dia, um dia eterno, e novamente me dará nome novo que ninguém possui. E quando a autenticidade do nome de cristão falar dos sofrimentos, será apenas a continuação privilegiada dos sofrimentos de Cristo Jesus morando em mim. E quando a morte se vangloriar de ser o último inimigo a ser aniquilado e vier contra mim,
encontrará já a minha alma com 4 dias de cova, e no terceiro dia de ressurreição. Ali o vale e a morte serão apenas sombras. Sombras que mudaram a imagem e alteraram a paisagem, mas não moveram o caminho. Jamais a morte será maior que o autor da vida. E quando a morte morrer como o último inimigo a ser aniquilado, terá sido o inimigo vencido antecipadamente até, o que mais antecipadamente teve anunciado o seu fim. E quando trevas e noites e temporais me sobrevierem, o meu temor será ainda por aquele que faz perecer no inferno a alma e o corpo, no que será o princípio e o objetivo da sabedoria. Pelo que me aterrorizando, meu Deus, o terror ficará para sempre longe de mim, assim como o céu dista da terra. As bem-aventuranças dos injuriados e perseguidos ser-me-ão como mantos escuros. E quando o meu Deus se fizer invisível e inexplicável à minha alma, ela se manifestará com outra mente, alcançará seus escapes, e ele me envolverá e me cercará em volta. Assim, rios, mares e profundezas, fogo e fornalhas, lutas e batalhas serão apenas pergaminhos para escritas nos desertos do meu Deus e letras de mim, carta viva escrita aos homens. Quando o cajado parecer solicitando a vara que adorne a complementação dos seus cuidados, ambos cuidarão de mim de tal forma que até o silêncio do meu Senhor me será um grito de palavras. Sua ausência falará de um defensor invisível e inatingível. Sua demora será um prolongamento da eternidade, e a cruz apontada um cuidadoso apressar do dia da ressurreição. Ainda que inimigos desejem as migalhas que caem da minha mesa, o meu pão lançado sobre as águas, repartido com 10 e com 100, me será a certeza de que, maior que o pão que se come, é o pão que alimenta. Maior que a mesa grande de um rei, é um rei de uma grande mesa. E cada vez que a minha mesa for posta perante o meu inimigo, será a mesa de mim e não dele. E o pão que é pedra pesada sobre ele será pão vivo para a fome de mim. Os inimigos nunca serão meus, jamais os terei, porque os que se fazem inimigos de Deus, Deus não os possui, não são mais dele. Assim, os inimigos de Deus jamais serão meus, não os aceito, e as suas cadeias quebradas de mim não lhes darão liberdade, mas morte, porque não será por perdão nem por conhecê-los. Atos dos supostos inimigos meus serão meus supostos, no que já ausentados da minha história foram nuvens e negras testemunhas que veriam que pertenço a Deus. Plateias que somente vaiam ou aplaudem serão somente plateias. Não por dignidades humanas ou méritos servis, mas se sobre a minha cabeça vierem espinhos e pregos, não anularão o óleo que não somente testifica de que pertenço a Deus, mas presta-lhe a dignidade de participar das suas dores, marcas e sangues. Mas se alabastros forem derramados e testificando da minha morte prematura se houverem, o próprio óleo será a exatidão do tempo correto de a vida me transportar para outra vida, como um feixe de trigo recolhido a seu tempo. E se me for necessário ser humilhado até a falta de comida,
para compreender que o homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E tudo me for um silêncio profundo. Na falta de tudo, transbordará Deus. Na falta do muito, o meu Deus jamais será pouco. E se o meu corpo quebrar-se junto à fonte, se transformará em cacos entre outros cacos, mas transbordantes das misericórdias de Deus. Certamente que, acima de todas as minhas incertezas e dúvidas, mesmo não entendendo a paz da minha paz, haverá uma montanha removida, um mar aberto, uma fornalha visitada pelo Rei do Fogo e um leão acariciado na cova, repousando na pedra. A pedra que tudo reduz a pó será sempre grande, a grande e inaparente pedra de esquina. Nem na minha dúvida duvidarei de sua identidade diante do certamente e do verdadeiramente. Não há verdade maior do que esta mó de baixo e pedra de cima. E quando eu pegar e erguer o meu diploma de servo inútil, que falar mais alto a inutilidade de toda a minha obra, conforme tudo quanto me foi mandado, misericórdias renovadas a cada manhã, benignidades infinitas e inumeráveis, fidelidades matutinas, ser-me-ão sinais e faróis e caminhos. Quando os meus valores pessoais zerarem diante de meus olhos, compreenderei que dele e por ele e para ele são todas as coisas. Darei glória a ele eternamente. Amém. E se a minha vida se for agora, e toda a vaidade da minha existência quebrar-se como uma roda junto à fonte, e tudo me falar de morte, todas as coisas me serão vidas para mim. Vida ainda que num hoje sem ontens e sem amanhãs, serão certos os contínuos cuidados do Deus da minha vida. Se morrer, porque morri. Se viver, porque vivi até hoje. Esta vida eterna me seguirá dia após dia na plenitude do apogeu da busca de Deus. Não importará ser sem terra ou sem teto, peregrino ou locatário, de corpo atlético ou deformado. Há uma casa chamada Senhor, o esconderijo do Altíssimo e a sombra do Onipotente. Há um lugar chamado Senhor, há um repouso chamado renovo e uma habitação chamada de o Deus de toda a terra. Lugar próprio da alma maior e casa preparada para minha alma. Ele me colocará numa sua mesa, grau da mais absoluta intimidade, e me chamará de seu. Deus é o meu louvor, morada e casa para sempre. E ainda que ninguém tenha subido aos céus, este maravilhoso céu chamado caminho é a verdade da minha vida, que desde agora habitará num lugar preparado, longe da vista do mundo. Deus é o meu tempo e o calendário dos meus dias. Deus é a duração da minha vida e o prolongamento de toda a minha existência na terra. Deus é a implicitude da minha vida e a explicação da minha morte. E quando nada mais existir senão Deus somente, Ele será sempre o meu dia mais longo e a garantia da longura de sua bondade e misericórdia para sempre. Se eu tenho Deus, não me faltará nada, mas a ausência de tudo me será como a presença mais que absoluta do Deus da minha vida. Cálice transbordante.